O Dia a Dia da Política Entrevista recebe hoje, no estúdio, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia. Olá, ministra, prazer recebê-la conosco. Prazer enorme o meu, Berta, de estar aqui na Itatiaia. Ministra, o Brasil vive hoje um problema do crime organizado infiltrado em em diversas dimensões da sociedade. Como a Justiça Eleitoral está se organizando para enfrentar e evitar a infiltração do crime organizado nas eleições? Berta, em primeiro lugar, o crime organizado vem desenvolvendo suas atividades e estendendo sua atuação criminosa há algum tempo já na sociedade brasileira. Hoje nós cogitamos até da territorialização do crime, quer dizer, as organizações criminosas ocupam espaços e dominam esses espaços e, portanto, as pessoas que ali vivem. Isso em todas as instâncias, como você mesma pôs inicialmente. O que a Justiça Eleitoral faz é atuar preventivamente para que essas organizações criminosas não indiquem candidatos, não impeçam a atuação do eleitorado e, por isso mesmo, faz com que cada vez mais a gente também tenha rigor na aplicação das leis. Por exemplo, nós temos a indicação de pessoas que, às vezes, têm alguma ligação com organizações criminosas, e não são ligações diretas, porque, se fosse, teria condenação que impede, aí por uma outra legislação, a própria legislação eleitoral específica, de se candidatarem. Você tem um indeferimento de registro pela condenação. Evidente que organizações criminosas não vão se expor indicando pessoas que tenham esse tipo de impedimento para chegar a uma candidatura. Eles escolhem pessoas que são ligadas a alguém muito distante, que, por sua vez, tem uma outra ligação e fica difícil perquirir. Quanto a isso, nós já começamos, desde as eleições de 22, mas muito mais fortemente nas eleições de 2024, a exigir que as candidaturas, o pedido de registro, venha com a indicação tal que o que a Constituição brasileira estabelece, no artigo 14, parágrafo 9º, que é a garantia da inidoneidade, da idoneidade daquele, impedindo, portanto, a inidoneidade de candidatos, possa ser verificada pela Justiça Eleitoral e constituir um impedimento para esta candidatura. Então, nós já tivemos, nessas eleições de 2024, um caso já julgado, em que o Tribunal Regional Eleitoral do Rio verificou que a pessoa que se oferecia para candidato tinha ligações com pessoas de organizações criminosas, impediu. Nós imaginávamos que houvesse um recurso, mas o indeferimento foi bastante para que eles recuassem, o que significa dizer que é quase um teste que se faz. Isto com relação à tentativa de candidaturas. E isto cada vez mais se põe como um cuidado da Justiça Eleitoral para impedir até a candidatura. Não é fácil. Para se ter uma ideia, numa eleição geral, como é de 2026, nós temos uma média de 26, 28 mil candidatos. Vamos arredondar para próximo de 30 mil. Na eleição municipal, que é a que tem mais interesse, especialmente por causa da organização urbana, que faz com que determinados territórios sejam de interesse específico de organizações criminosas, portanto, a tentativa é muito mais intensa, nós tivemos quase 500 mil de candidatos, o que é muito mais difícil para a Justiça Eleitoral verificar. Pois é, como é que vocês conseguem fazer esse acompanhamento? É porque o pedido de deferimento de uma candidatura impõe a apresentação pelos partidos políticos dos candidatos à Justiça Eleitoral, que então tem que verificar as condições desses candidatos, a garantia de que eles têm, como eu disse, idoneidade moral, idoneidade profissional para atuar. Quando se tem alguma ligação que o juiz eleitoral entende que pode ser exatamente um vínculo espúrio, ele põe em xeque, e o próprio Ministério Público também atua muito. Isso para a candidatura, por isso mesmo eu constituí, o ano passado, um grupo para atuar especificamente no segmento, tanto de candidaturas que poderiam ser decorrentes de vínculos de organizações criminosas, constituída de membros de GAECO, do Grupo Especializado do Ministério Público, do FICO, que é o Grupo Especializado da Polícia Federal, de pessoas da sociedade civil que são especializadas na questão de segurança pública,
para que eles fizessem o segmento permanente sobre organizações criminosas. É de se lembrar que, quase às vésperas das eleições de 2024, nós tivemos prisões decorrentes de dinheiro de crime organizado que se detectou em determinadas operações, que levaram a que a gente chegasse a muito próximo de candidatos, e até a esposa de um prefeito candidato à reeleição foi presa exatamente porque se estabeleceu esta ligação, portanto, absolutamente ilegal, com o afastamento dessas pessoas. Porque, além da indicação, tem também o financiamento subalterno, ilícito, com dinheiro de crime organizado. Por essa linha, tanto a Polícia Federal quanto as polícias estaduais, quanto o Ministério Público atuam, inclusive o Ministério Público Eleitoral, levando ao juiz eleitoral dados que fazem com que haja um indeferimento dessas candidaturas. Mas é preciso que a sociedade fique atenta e todas essas instituições tenham atenção permanente quanto a isso, porque, às vezes, é a comunidade que pode indicar que aquela pessoa que se propõe a ser candidato tenha um vínculo ainda que distante, porque, como eu disse, evidente, eles não vão oferecer alguém já condenado. Ministra, a senhora está falando, então, portanto, de um grupo constituído no Tribunal Superior Eleitoral. No Tribunal Superior Eleitoral, com representações de diversas instituições, diversos níveis da federação. Portanto, seria um acompanhamento integrado. Nós temos aí estados, representação Ministérios Públicos Estaduais, federais, polícias. Ministério Público Eleitoral, Ministério Público, como eu disse, do grupo de GAECO, porque somente com a troca de todas essas informações é que eles conseguem oferecer um quadro completo. Portanto, essa integração é importante na sua avaliação, ministra? É essencial, para mim é mais que importante, é essencial. Não há possibilidade de um atuar fora das informações que o outro tem para se completarem, e é dessa conjugação de dados que eles conseguem, então, ter um quadro completo. Isto é um quebra-cabeça mesmo. Quanto menos tivermos a segmentação de dados, ou seja, quanto mais completos forem os dados, e se completa exatamente pela atuação conjunta, mais facilmente nós chegaremos a ter a lisura do processo eleitoral, que o tempo todo é o objetivo da Justiça Eleitoral, garantir para a cidadã, para o cidadão. Para 2026, ministra, esse mesmo grupo continua? Ele segue esse trabalho, buscando essa detecção? Enquanto eu estiver na presidência, sim, eu não farei as eleições, não presidirei as eleições de 2026, ninguém preside 2 eleições, como se sabe. Mas até junho a senhora estará lá? Até junho, e eu acho que o ministro Cássio Nunes Marques, que é quem vai me suceder, tem a mesma preocupação, porque essa é uma preocupação institucional e não pessoal. E, cada vez mais, o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, tem, na questão do crime organizado, que é hoje um problema grave para o país, uma atenção especial, um cuidado especial com aquilo que é da competência, porque o Judiciário tem uma competência específica, como se sabe. Ministra, a senhora mencionou que nas eleições municipais há um interesse maior do crime organizado, porque o tipo de cargo que está se falando são de prefeitos, vereadores, portanto, um poder local. O que a senhora acha que nas eleições gerais do ano que vem, a característica será diferente do tipo de candidaturas eventualmente financiadas, com propósitos diferentes? Os propósitos são no sentido sempre de alcançar cada vez mais poder e impunidade. Então, eu acho que haverá, sim, poderá haver alguma tentativa, e é preciso estar atento permanentemente quanto à atuação de grupos organizados, dessas organizações criminosas. O que eu disse que, em relação às eleições municipais, é por causa da questão mesmo do território. Uhum. O cuidado, loteamento, zoneamento, é da Câmara Municipal. Portanto, a preocupação imediata, direta, para o crime organizado, especialmente em algumas áreas de domínio, é mesmo local. Mas isso não altera em nada que eles tenham esse objetivo de cada vez mais alcançarem níveis de poder, até porque nós estamos vendo lavagem de dinheiro, outros crimes que são praticados, e para isso, quanto mais perto do poder, dentro do poder que eles tiverem,
mais facilidades eles têm para a prática criminosa. E é exatamente isso que é o dever do Estado, e do Estado aqui estou falando, do Estado Nacional e na União, internamente União, Estados e Distrito Federal e municípios, atuar em conjunto para impedir que o cidadão, que a cidadã fique nas mãos de criminosos. Claro, são organizações que atuam com características diferentes, aquelas mais territoriais, e no caso daquela Operação Carbono do PCC, que é uma característica já em outro nível, que se infiltra por diversas atividades, não é, da Cada sociedade. vez mais eles tentam se infiltrar e atingir esses níveis de participação na vida econômica, até porque os dinheiros que eles obtêm, esses recursos são cada vez mais vultosos e, portanto, eles querem cada vez mais chegar a atividades que seriam, aspas, aparentemente lícitas. Aliás, são atividades lícitas, desempenhos normais, entretanto, com dinheiros que são ilícitos, e isso impede que se chegue a eles. Isso é no Brasil inteiro, deve-se dizer. Não há mais um local que a gente possa dizer que fica imune ao crime organizado. Ministra, 2022 foram eleições caracterizadas por uma ampla campanha de desinformação em relação às urnas eletrônicas, ou seja, o coração operacional do sistema. A senhora acha que essa é uma questão que está superada ou podemos esperar para 2026 novas campanhas de desinformação envolvendo as urnas? Não está superada, está cada vez mais problemática essa questão. Este é um tema da maior preocupação na Justiça Eleitoral, no Poder Judiciário brasileiro, no Poder Judiciário e nos tribunais constitucionais de qualquer lugar do mundo. Nós temos basicamente 3 temas de preocupação intensa hoje no mundo, Berta. A questão das mentiras, da desinformação, que ficou conhecido como fake news e que está atingindo outros níveis por causa das tecnologias, que em si não são boas nem más. O abuso delas, no entanto, é um dos maiores gravames que a humanidade vive, porque agora, com a inteligência artificial generativa, inclusive, nós podemos ter uma forma de escravizar, uma nova forma de escravizar as pessoas, ou seja, de impedir que a liberdade seja uma característica pela qual a humanidade tanto tem lutado, mas que se perca sem que a própria pessoa perceba, porque ele se deixa escravizar por telas, cujos algoritmos não são transparentes, também não são, além de anônimos, eles não são gratuitos. Há alguém que manipula, alguém que ganha dinheiro com isso, que ganha vultosíssimas somas com isso, e principalmente com interesse de domínio. Então, não só não está superada essa questão, essa é uma das questões prioritárias do mundo contemporâneo, junto com a questão climática e do meio ambiente, e junto com a questão das organizações criminosas, e aqui eu falo não no conceito apenas jurídico, mas que dominam o mundo inteiro, e o mundo presta atenção cada vez mais para impedir o alastramento cada vez maior desses crimes, porque são estados que se criam dentro dos estados, sem que o Estado de Direito prevaleça mais. Quanto à questão da desinformação, as tecnologias hoje fazem com que as pessoas tenham uma enorme dificuldade de se libertarem e manterem o seu prumo, a sua decisão livre sobre o que ela quer, quem é o representante, como se vive, como ela quer viver, o que é melhor para ela, para que ela possa desenvolver seus talentos, suas vocações, enfim, se dá uma chance de ser feliz segundo o que cada um é, porque a gente repete sempre, Berta, que nós temos o direito fundamental de sermos iguais a toda e qualquer outra pessoa na nossa dignidade humana. E temos o direito de ser únicos e, portanto, diferentes de todas as outras pessoas em nossa identidade humana. Não há 2 pessoas iguais, e a gente só mantém essa identidade que enriquece a humanidade, que tem feito a humanidade andar, exatamente respeitando a identidade que é pessoal, que é única. E o que essas tecnologias fazem é exatamente massificar, no sentido de tornar uma massa. Para nós mulheres é fácil, para nós mulheres, como eu que gosto de uma cozinha. Se você pega farinha, ovo, açúcar, são coisas diferentes. Quando você põe e vira uma massa, você não lembra mais da farinha de trigo, nem do ovo, é outra coisa.
ela perde a identidade que tinha inicialmente. Isso dá certo para fazer um bolo ou um pão. Isso não dá certo para fazer uma sociedade, porque é preciso manter esta identidade. Isto, no processo eleitoral, é muito, muito grave, porque a escolha livre é que leva a uma representação legítima. O Estado tem o uso da força legítima. Se você domina isso e as pessoas não podem mais livremente, e não podem porque elas não percebem que estão sendo manipuladas como joguetes. Se elas não percebem e votam segundo injunções outras, segundo palpites mentirosos, com dados falsos, ela primeiro perde um direito fundamental que está na Constituição brasileira e que é uma conquista, não é só da nossa Constituição, no mundo. O direito à informação verídica. A gente diz, Sua Excelência, o fato. O fato é este. Fulano foi assassinado. Quem foi, como foi, por que foi, se a pessoa é inimputável, se foi num surto, é outra coisa. Mas o fato é que o fulano morreu. Este fato, hoje, nós chegamos ao descalabro de poder se mostrar um corpo e você, Berta, achar que está vendo um morto e aquilo ser falso e você se conduzir. Vou dar rapidamente um exemplo. Imagine, e isso aconteceu num estado que não foi no Brasil, mas poderia ter sido, um candidato que na véspera de uma eleição, no sábado, em geral as eleições são em dias de domingo, que à noite fala assim, as urnas estão lacradas em qualquer lugar do mundo, eu resolvi, a minha família me pediu que eu não me candidatasse, então onde estaria lá, porque eu não posso mais tirar da urna a minha foto, não votem em mim, votem no fulano. Não há tempo suficiente de desmentir e da disseminação que se tem. Então, o ano passado eu lutei contra 5 vezes, como eu falo. Você fala, sempre houve fofoca e mentira em eleições, no interior também, uma pessoa falava mal da outra. Fato. Mas não havia esses 5 vezes que as telas nos induzem mais do que propiciam. Primeiro, o volume de dados que chega. E nós somos uma sociedade, no caso brasileira, com um número enorme de telefones, de celulares, de mídias, de toda a natureza. O volume que chega impede que a pessoa pense sobre cada mensagem que uma pessoa recebe durante o dia, se ela for alguém, e é mais raro não ser, que vive com um celular olhando o dia inteiro. Então, o volume que chega te impede de você pensar cada mensagem. Será que isso aqui é verdadeiro? Será que isso aqui é isso mesmo? Segundo, a velocidade. Nós que lidamos com jovens, como professores, o tempo todo a gente fica vendo que chega uma telinha, que chega uma luzinha. Então, um volume grande, com uma velocidade grande de dados, a pessoa deixa de pensar. O cérebro humano não é capaz de se manter alerta sem parar durante 24 horas. Terceiro V é a variedade. Chega uma mensagem para você que na escola da sua filha aconteceu isso. Na mesma hora chega que o presidente da República fez não sei o quê. Depois chega que o Supremo decidiu tal coisa. Depois uma amiga sua passa que a passagem para não sei aonde. É de uma variedade que você não dá conta de ficar atento e aprumada para raciocinar sobre cada coisa. Não aconteceu isso na escola da minha filha ou do meu filho. Por uma razão simples. Eu acabei de sair de lá. Foi muito uma em cima da outra. O quarto V é a viralidade. Isto que a gente fala, viralizou. Eu costumo chamar a atenção de alunos, de estudantes, dizendo assim, vírus é um mal, é uma doença. Ele contamina. É isso. Eu estou com a virose. E nós adotamos algo que era de uma doença como se fosse algo normal. Viralizou, olha que ótimo, viralizou a notícia. Olha, isso contra você viralizou. E a pessoa assume sem problema isso. E o quinto V, e que é inédito para a humanidade, é a verossimilhança. Antes, era um boato numa cidade do interior, ou em Belo Horizonte, ou em São Paulo, ou em Pauini, ou em Santo Ângelo. Mas a comunidade sabia que aquela foto era aquela. Agora, este copo que aí está pode sumir com uma ação sua. Tirar foto, depois vou tirar esse copo daqui. Então, por isso é que você me pergunta, e apenas para finalizar, superou, não só não superou, como piorou, porque a cada período
as tecnologias avançam. Nós tínhamos, em 22, uma campanha enorme contra urnas, voltada à desestabilização e à desconfiança, que é a seiva que fundamenta a quebra, a erosão democrática. Foi para isso que foi feita aquela campanha. E é mais fácil você plantar e ver florescer a desconfiança do que a confiança na vida. E a confiança é o princípio da democracia. Então, aquilo tinha um objetivo. Isto parou? Não parou e não vai parar. Não parou aqui, não parou em outros estados. Nós tivemos em vários estados nacionais eleições. Em todas atuaram no sentido de desacreditar os comitês eleitorais, as comissões eleitorais em outros países, tribunais. O Poder Judiciário é um alvo preferencial em todo lugar. Aqui foi dirigido e dirigido como foi. Claro que teve até um efeito que não foi suficiente para nós termos a ruptura do Estado democrático. A democracia permaneceu inabalável por atuação das instituições e dos democratas que nós temos no Brasil, mas, em grande parte, sedimentada. A chamada pelas tecnologias no domingo de janeiro, no 8 de janeiro, a festa da Selma foi em poucas horas que se chamou para a descida daquele jeito, naquela hora, todo mundo armado do jeito que estava. Ministra, a senhora está mencionando, nós estamos falando basicamente de algoritmos e também de big techs. Nós estamos falando de mídias digitais, as grandes, tecnologias todas, magníficas, né? que dominam o fluxo de informação no mundo. Como que está o relacionamento da Justiça Eleitoral com essas big techs? Há algum acordo, algum entendimento para facilitar o acompanhamento para as eleições de 2026? Nós começamos agora a entabular, porque desde 2018, basicamente 2020, 2022 e 2024, elas fazem um acordo, nós temos um termo de acordo feito para que elas sejam parceiras da Justiça Eleitoral na garantia da veracidade dos fatos e do que é explanado. Inclusive, nas eleições de para 2024, depois da experiência de 22, esses termos foram feitos porque eu tinha sido a relatora das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, nas quais eu estabeleci algumas regras, inclusive a proibição de impulsionamento, da forma que vinha sendo feita, a necessidade de haver marca d'água e a indicação de que aquilo tinha sido alterado por inteligência artificial, isto para as eleições de 2024. Sabe-se que a cada período eleitoral, que é a partir de janeiro e fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral agora trabalha para as resoluções das eleições de 2026. Até aqui elas têm dito que vão permanecer com os mesmos acordos, eles são refeitos porque mudam as tecnologias e também mudam as resoluções para cada vez mais essa assessoria que a gente tem de enfrentamento à desinformação no Tribunal Superior Eleitoral, e que, como eu disse, vem lá de trás. A gente apenas aperfeiçoou os instrumentos de atuação para que conteúdos mentirosos, chamadas fake news, e outras formas hoje de manipulação de fotos, de filmetes, de recortes, não possam induzir o eleitor a erros. E esta assessoria continua funcionando. Ela muda os instrumentos na medida em que surgem novidades. Mas o Brasil e o Tribunal Superior Eleitoral, basicamente, nessas resoluções de 2024, é considerado no mundo, inclusive na Europa, o case. Eles estudam porque nós conseguimos levar as eleições de 2024 com muita tranquilidade, como o povo brasileiro viu. Agora, cada eleição é um desafio, não é? Porque tem novidades e há novidades também. A eleição geral costuma ser mais polarizada, né, do que as locais. As locais, o eleitor ainda tem aquele relacionamento com o seu território ali, com o seu prefeito. Acho que sim. Na nacional, a discussão ela desloca. E os interesses são das próprias empresas de tecnologia, os interesses são maiores, com nas nacionais, mais recursos, nas gerais, nacionais, sem dúvida. Nas eleições porque gerais. Aí há a questão de composição também do Congresso Nacional, por onde passam as discussões de regulamentação e tudo mais. Aí é poder. Né? No fundo, o que nós estamos falando é de poder. As empresas querem cada vez mais atuar de forma absolutamente autônoma
E há em alguns estados, que não é o caso brasileiro, porque nós temos legislação que impõe a presença de um representante de qualquer empresa internacional no Brasil. Em outros estados, nós vemos que a experiência tem sido muito mais difícil, porque atuam sem sequer ter um representante naquele estado e sem haver legislação. Então, de fato, você tem um poder internacional e a soberania nacional inteiramente comprometida. Ministra, o Supremo Tribunal Federal é muito criticado por certos segmentos por ativismo judicial. Como é que a senhora responderia a esses críticos sobre essas questões que são criticadas e são acusados, né, os ministros de estarem fazendo ativismo? O Poder Judiciário só atua quando provocado. E a impressão que a gente tem quando há esse tipo de advertência, de crítica que é feita, é que o Judiciário brasileiro, especialmente o Supremo Tribunal Federal, entra em muitos assuntos e tal. Primeiro, o Supremo não entra. O Supremo é acionado, o Supremo é provocado e o Supremo não pode deixar de julgar porque é nosso dever, é nossa obrigação. Então, um país como o nosso, que tem uma Constituição que trata com tanta extensão de tantos temas, que vai do segmento da saúde, educação, meio ambiente, questão dos povos originários, sistema financeiro. Então, numa sessão como a de ontem, por exemplo, do Supremo Tribunal, nós julgamos no plenário uma questão tributária relativa a um determinado estado da federação, na sequência uma questão penal, na sequência uma questão de educação, se um estado poderia ou não mudar uma carreira e em que aquilo repercutiria em termos de garantia de escolas para todos os estudantes. A mesma sessão. Em alguns temas que são de poderes, por exemplo, se diz, mas é um ativismo judicial. Não, o Supremo não ativa, o Supremo atua. E atua dando a resposta sobre temas que são temas de tratamento dos poderes. Basicamente, é neste momento que se fala muito em ativismo judicial, especificamente do Supremo. Eu acho que não há como a gente deixar de dar resposta quando é acionado. Uma sociedade como a brasileira, que tem tantas desigualdades, e essa é a nossa principal chaga, são desigualdades sociais gritantes. E, portanto, quando a Constituição garante o direito à saúde para todos, e isto é levado ao Supremo Tribunal Federal, é preciso que o Supremo responda. Nós, para garantirmos, por exemplo, a questão de custos de medicamentos, de tratamentos, que são muitíssimo elevados, e a pessoa não tem condições de bancar, e, portanto, é a sociedade que tem que fazer isso, nós fomos acionados até chegar a um acordo, porque todos os governadores reclamavam de que o judiciário dá uma liminar, ou às vezes julga um caso, e este remédio é caríssimo, e eu já respondi a mais de um governador, se fosse seu filho, você estaria aqui deste lado ou estaria do lado contrário, reclamando comigo? Porque eu tenho o reconhecimento de que são custos elevadíssimos, mas também tenho o reconhecimento de que o direito, hoje, no mundo, no estágio civilizatório que estamos, não permite que alguém morra apenas porque ele não pode pagar e a sociedade não paga por ele ter melhores condições de vida, e está posto expressamente na Constituição, por exemplo, o direito à saúde, à proteção, à prevenção e às tentativas de recuperação mediante medicina de evidência. Alguém te leva a isso, e eu já fui várias vezes criticada, inclusive por colegas seus, dizendo: quem não pode pagar, infelizmente, e aí eu pergunto, complete a frase, infelizmente o quê? Deixa morrer? É isso? Então, o que é chamado de ativismo judicial, na saúde, na segurança, na educação, no meio ambiente, em orçamentos públicos, é muita resposta que o judiciário, hoje no mundo, tem dado. Eu sei que não somos apenas nós no Brasil que somos criticados, em vários lugares do mundo a crítica é a mesma, mas é assim que anda a humanidade, é tentando cada vez mais aprimorar as instituições para garantir a todas as pessoas melhores condições de vida. Não se deixa morrer alguém literalmente sarjeta ou sem condições mínimas de ter uma morte digna ou um final de vida, ou às vezes nem é o final,
porque ninguém pode garantir isso sem dar os cuidados devidos e prestar a medicina que está disponível, porque ela não pode pagar e a sociedade resolve que é caro. Ministra, a propósito disso, vocês julgaram agora, recentemente, a questão da taxação de grandes fortunas, inclusive mencionando uma omissão legislativa, é isso? Ontem. Sob a omissão do Legislativo, o Supremo é chamado a atuar, é isso que ocorre? Exatamente. 37 anos depois da vigência da Constituição, esse artigo, o inciso 7 do artigo 153 da Constituição, que trata de imposto sobre grandes fortunas, não tinha sido feita a lei, porque é nos termos da lei complementar. Não tinha sido feita. Para se ter uma ideia, e ontem nós comentávamos isso no julgamento, os ministros todos, todos os outros, são 7 incisos nesse artigo 153, são 8 incisos. Os outros 7 já tinham sido regulamentados, inclusive um que foi acrescentado por emenda constitucional depois da promulgação da Constituição. E este não tinha sido regulamentado. Porque é isso mesmo. Quando se fala neste tema, precisa de ter um cuidado maior. A gente entende que hoje há, inclusive, tratados e acordos multilaterais que são feitos, porque senão você tem a fuga de patrimônio de um país para outro. Nós tivemos isso na Europa, alguns estados fizeram leis sobre chamadas grandes fortunas e os milionários saíram de um país e foram para outro. Quando o outro fez, eles ficaram andando com seus patrimônios. Não é isso que se pretende. O que se pretende é que se imponha verdadeiramente o princípio da solidariedade social. Quem pode mais, contribui mais, e o Estado vive com os recursos que são advindos de tributação e, basicamente, de impostos. Porque um dos objetivos da República, que também está posto na Constituição desde 1988, é superar as desigualdades pessoais e regionais. Se faz isso oferecendo melhores condições de educação, de saúde, de trabalho, de segurança, e para isso o Estado conta com recursos, que vêm exatamente dos impostos. Não é um tema fácil, nós nem teríamos como dizer que 37 anos depois, e só para se ter uma ideia, Fernando Henrique Cardoso, como senador, fez a proposta do primeiro projeto de lei em 89, no ano subsequente ao da promulgação da Constituição. Nós estamos em 2025. Quer dizer, nós não estamos dando um prazo, estamos dizendo há uma omissão, e ela é inconstitucional, porque então tem alguém que ganha menos e que continua pagando, e este, que tem melhores condições financeiras, não paga proporcionalmente ao que ele tem para colaborar. Basicamente isso. O Dia a Dia da Política Entrevista conversou hoje com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Muito obrigada, ministra, por sua participação aqui no nosso quadro. Um gosto sempre, Berta. Estou sempre à disposição e tenho muita honra de estar especialmente entrevistada por você.